O pecado que ninguém quer nomear e o amor que não desiste de você. Meu amigo, posso ser honesto por um momento? Muitos de nós queremos uma fé que nos conforte, mas não uma que nos confronte. Queremos que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja, mas nem sempre queremos que Ele toque naquela única coisa que continua envenenando a nossa paz. E essa coisa tem um nome: pecado. Eu sei que essa palavra pode pesar, pode parecer o tipo de palavra que as pessoas usam para julgar, apontar o dedo, se sentir moralmente superiores. Mas não é assim que venho falar com você. Venho como alguém que sentiu o estrago que o pecado faz, alguém que conhece o arrependimento, alguém que já olhou para certos capítulos da própria vida e pensou: se eu pudesse, arrancaria essas páginas. Porque o pecado não é uma coisa pequena, não é um erro simpático, não é um animal de estimação que você mantém na coleira. O pecado é uma víbora, e se você brincar com ele tempo suficiente, ele vai te morder. O que se constrói sob a superfície? Recentemente, o país inteiro assistiu à prisão de uma pessoa famosa. Algemas, câmeras, manchetes. Os comentaristas falavam como se tudo tivesse acabado para ele. Uns dizendo que ele merecia, outros que sentiam pena. E enquanto eu assistia a tudo aquilo, uma coisa me atingiu fundo. Antes do processo judicial, antes dos vídeos, antes das ações na justiça, antes das manchetes, o que estava silenciosamente se construindo sob a superfície? A mesma coisa que se constrói sob a superfície em todos nós: o pecado. Não digo isso para absolvê-lo, digo porque quero que você ouça a verdade. O pecado é o que leva as pessoas a lugares para onde nunca planejaram ir. É o que faz alguém dizer: eu jamais faria isso, e um dia fazer. O pecado começa como uma pequena concessão, um hábito secreto, um padrão escondido, um prazer privado, um pouco de orgulho, um pouco de luxúria, um pouco de amargura, e então cresce, e então se espalha, e então destrói. O pecado está em todo lugar, inclusive aqui dentro. O pecado é a causa de toda a dor e sofrimento na sociedade. É a origem de casamentos desfeitos, amizades destruídas, famílias partidas. É o motivo pelo qual as pessoas traem, mentem, abusam do poder, exploram os outros. É a razão da injustiça, é a razão da violência. É a causa das lágrimas que você chorou e que ninguém viu, das noites sem sono e das manhãs com o coração apertado. O pecado é um ladrão, e ele não rouba apenas as coisas grandes, rouba a alegria, rouba a paz, rouba a clareza, rouba a dignidade. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. O pecado não está só lá fora, está aqui dentro, em mim, em você. Cada parte do ser humano foi infectada: o pensamento, as emoções, os desejos, a boca, os apetites, a imaginação. Alguns dizem: mas eu sou uma boa pessoa. Boas pessoas ainda pecam. Pessoas religiosas ainda pecam. Frequentadores de igreja ainda pecam. O pecado não está apenas nas ruas, está também nos bancos da congregação. Não digo isso para envergonhar ninguém. Digo porque a negação mantém as pessoas presas, mas a honestidade abre a porta para a liberdade. O que Jesus disse sobre o pecado? Em Mateus 18, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Ele chama uma criança e a coloca no meio deles, dizendo: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo: você quer grandeza? Comece pela humildade. Não por uma plataforma, não pela fama, não pelos seguidores, não pelo status, pela humildade. E então ele diz algo que deveria nos fazer sentar ereto. Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado no fundo do mar. Mateus 18:6. Essa não é uma linguagem suave. Jesus está dizendo: não brinque com o pecado, especialmente quando ele afeta outras pessoas. E continua: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Mateus 18:7. Essa palavra, ai, não é casual. Nas Escrituras, ela é um aviso embebido em dor.
É ao mesmo tempo uma declaração de juízo vindouro e uma expressão de profunda tristeza, como se Jesus dissesse: me dói ter que dizer isso, mas você precisa ouvir. Primeiro, ele diz: ai do mundo, dos sistemas, culturas, instituições e influências que normalizam o pecado, o promovem, lucram com ele e tornam mais fácil para as pessoas se destruírem. O pecado é vendido, embalado, celebrado, monetizado. Mas então Jesus vira o foco para dentro. Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Em outras palavras, a tentação existe, mas não se torne o distribuidor dela. O pecado existe no mundo, mas não vire seu embaixador. A escuridão existe, mas não seja o canal por onde ela chega. Ação séria, não passividade. Mateus 18, 8 e 9 nos chocam. Se tua mão ou teu pé te é ocasião de escândalo, corta-o e lança-o de ti. Melhor é para ti entrares na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te é ocasião de escândalo, arranca-o e lança-o de ti. Jesus não está promovendo automutilação, está exigindo ação séria. Está dizendo: se algo na sua vida consistentemente te puxa para o pecado, remova-o. Pode ser um aplicativo, uma relação, um hábito, uma rotina privada, uma pasta escondida, um padrão secreto, um pouco de orgulho, um pouco de luxúria, um pouco de amargura. E então cresce, e então se espalha, e então destrói. E aqui está a esperança. Jesus jamais ordenaria algo para o qual não tivesse te capacitado. Você não é impotente, você não está preso, você não está condenado a repetir os mesmos ciclos para sempre. Romanos 8,13 diz: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Note a expressão, pelo Espírito, não pela força de vontade sozinha, não pela vergonha, não pelo medo, mas pelo Espírito Santo que vive em você. Você pode se afastar do pecado, você pode quebrar padrões, você pode viver diferente, não porque você é forte, mas porque Ele é. A graça não é permissão para continuar pecando, a graça é o poder para parar. E, meu amigo, você tem esse poder. Oração. Pai Celestial, venho diante de Ti hoje exatamente como sou, sem me arrumar, sem fingir, sem me esconder atrás de palavras. Venho com um coração honesto, porque Tu já vês tudo de qualquer forma. Tu vês o que eu enfrento, Tu vês o que eu combato, Tu vês as coisas que não conto a ninguém. Senhor, Tu conheces o dano profundo que o pecado causou na minha vida. Tu conheces o peso que carrego por políticas passadas. Tu conheces o arrependimento que às vezes surge quando as coisas ficam quietas. Tu sabes como o pecado prometeu conforto e entregou dor. Tu sabes como me disse que estava no controle, mas foi lentamente tomando o controle de mim. Pai, hoje paro de pretender que o pecado é inofensivo. Paro de chamá-lo apenas de hábito ou fraqueza. Admito que feriu meu coração, enfraqueceu minha fé e me afastou da intimidade que desejo ter contigo. Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, hoje confesso, não para merecer Teu amor, porque Tu me amas já, mas porque quero liberdade, quero cura, quero mudança. Jesus, obrigado pela cruz, obrigado por pagar um preço que eu jamais poderia pagar. Obrigado porque me amar mesmo sabendo de cada falha que eu ainda cometeria. Obrigado porque meu preço não define meu futuro. Obrigado porque a misericórdia ainda fala mais alto do que meus erros. Espírito Santo, te peço agora, sonda meu coração, mostra-me o que precisa ser removido, mostra-me o que eu permiti que ficasse por tempo demais. Mostra-me os pensamentos, hábitos, desejos e atitudes que não te honram. Dá-me coragem para enfrentá-los com honestidade. Pai, ajuda-me a parar de brincar com o pecado. Ajuda-me a parar de adiar a obediência. Ajuda-me a dizer amanhã quando tu me chamas hoje. Quando vier a tentação, lembra-me de que não sou impotente. Lembra-me de que tu vives em mim. Lembra-me de que recebi força para dizer não, força para me afastar, força para escolher o que é certo mesmo quando é difícil. Pai, guarda meu coração.
Proteja meus olhos, meus pensamentos, meus passos. Ajuda-me a fugir do que prejudica minha alma e a correr em direção ao que traz vida e paz. Queira o dano que o pecado causou em mim. Queira a gulta, queira a vergonha, queira a confiança quebrada, queira o medo que diz que eu nunca vou mudar. Senhor, restaura minha alegria, restaura minha fome pela tua palavra, restaura meu desejo de santidade, restaura minha confiança em ti e em quem tu estás me moldando para ser. Não quero apenas parecer um crente, quero viver como um. Não quero falar de fé no domingo e viver em compromisso o resto da semana. Faz minha vida honesta, faz meu caminhar real, faz minha obediência sincera. Pai, ensina-me a odiar o que me prejudica e amar o que me aproxima de ti. Ensina-me a ouvir quando tu me advertes. Ensina-me a obedecer rápido.